Tudo bom, pessoal? Vamos lá falar sobre 3 informações que não possuem no nosso livro aí. Cone, esfera e cilindro, tá? São 3 coisas que não tem no nosso livro e a gente vai estar comentando aí com vocês agora. Bom, para comentar com isso aqui, como não tem no livro, significa que as informações que são passadas referentes a isso são bem simples, são bem superficiais. É claro que boa parte das propostas que aparecem no nosso livro, da pirâmide e do prisma, que eles são retos ou oblíquos, acontecem também no nosso cone e no nosso cilindro. Acontece nos dois. Só que nesse caso a gente vai comentar. Lembre-se, nesse momento, essas 3 informações, elas não estão prescritas no livro. Então a informação é bem superficial, é bem só conhecimento, para que vocês possam ir para o próximo ano sabendo como funciona a informação. Ok? Então vamos lá. Bom, quando eu falo de cone, eu tenho que pensar que o cone é uma estrutura semelhante à pirâmide, só que a diferença é que a base, em vez de ser um polígono, triângulo, quadrilátero, um pentágono, hexágono, é uma circunferência a base. Então, quando eu falo do nosso amigo cone, eu falo que a base dele é circular. Então ele tem essa característica, ele tem um vértice, então entre aspas, ele é associado à pirâmide, bem parecido com a pirâmide, com uma leve diferença que você vai perceber que ele aqui nesse caso tem a base circular, é uma circunferência. Então se você vem aqui e gira a figura e olha essa figura de cima, ó, ou melhor, de baixo, você vai perceber, olha a circunferência aqui, ó, é um círculo, tudo bem? Se você gira a figura, ó a rotação dela, ela é toda simétrica. Ah, mas ela é toda simétrica sempre? Lembre-se, eu posso ter essa figura oblíqua ou não. Então, se ela não for oblíqua, a ponta dela, o vértice dela vai um pouquinho para a lateral. Isso que vai diferenciar. Agora, é tradicional aparecer oblíqua? Não. Até mesmo em ensino médio, vocês vão perceber que elas vão aparecer sempre sendo esse critério reto. Esse critério organizadinho, bonitinho, tá? Então o cone tem como característica, aí a característica é a seguinte, ó, os privilégios do cone, ele vai trabalhar aqui com um segmento de reta que vai de cima embaixo assim, ó. Esse segmento de reta, ele gera um dos lados, e esse lado tem um nome específico, ele é chamado de geratriz. Olha lá, ó, tá vendo o pontilhadinho ali? Esse pontilhadinho é a geratriz. Então a geratriz, com certeza, ela vai do ponto inferior aqui, desse ponto aqui, que está definido como D, e vai até o ponto E, que está aqui em cima. Tá? Essa será a geratriz. É a definição do cone aí. O cone vai ter a definição dessa geratriz. Vai ter o raio da base também, que daí você vai precisar futuramente identificar. Mas é um segmentozinho, o raio vai do meio até ali, né? Pronto, esse vai ser o raio. Que também está pontilhadinho, mas se você observar essa figura de baixo, ó, vamos tentar girar ela aqui. Opa, vamos virar para o outro lado, né? Deixa eu ver onde que é aqui. Deixa eu virar ela assim, calma lá. Vou pegar a setinha aqui para identificar a visão. Eu quero visualizá-la aqui embaixo. Pronto, é isso mesmo, ó. Tá aqui. E qual que é o raio? O raio é essa distância aqui, ó. É a distância que está indo do G até o E. Esse vai ser o raio. Tudo bem? Bom, nesse caso, vamos voltar à figura na posição original. Está aqui. Esse vai ser o nosso amigo cone, tá? Vou tirar o cone. Opa. Deixa eu tirar a reta e deixa eu tirar o cone. A próxima figura que é interessante nós verificarmos aí, ou salientar, ou apresentar, vai ser o cilindro. Nesse caso, o cilindro, deixa
Deixa eu localizá-lo. É esse aqui. Pronto, tá lá o cilindro. Qual a característica do cilindro? A característica do cilindro é a mesma do prisma. É duas faces paralelas. Essa face e essa face aqui, elas são paralelas. Só que a diferença é que a ligação entre uma face e outra não são retângulos. Ele é arredondado, é um corpo redondo. Trabalhamos ali com o cone sendo um corpo redondo. O nosso amigo cilindro também é um corpo redondo. Tá, então, corpo redondo, tá essa característica dele aqui. Ah, e qual é a face dele? Então, você vai aqui, ó, vamos girar ele um pouquinho. A base dele, ó, a base dele é um círculo. O outro lado, ó, aqui é o raio, ó. Ó o raio definido aqui, ó. Bem definidinho aqui para vocês, ó. Viram aqui o raio? Então, ó, o raio, esse aqui. Vamos visualizar o outro lado aqui. Vamos girar ele para o outro lado agora. Pronto, aqui. Olha lá, de lado, ó. Ele parece um retângulo, né? Parece um retângulo. Mas é a projeção, o jeito que fica a projeção dele, a sombra dele. Então, nesse caso, essa é a figura. Se você girar ela, você vai perceber que ela é simétrica em todos os seus pontos. Então, a grande sacada aqui dessa figura é você reparar que ela tem essa simetria. Ela é agradável em relação a essa simetria dela aí. A grande situação é você definir o valor do raio, que fica aqui. Esse raio aqui que define, ó. Ele sai do ponto B e vai até a fronteira da circunferência. Tá? Essa é uma informação que a gente vai usar bastante aí. Esse é o nosso amigo cilindro. Mas e se eu for falar da esfera? Se eu falo da esfera, aqui está a reta. Deixa eu achar a esfera aqui. É aqui a esfera. Pronto, achei. Se eu for falar da esfera, está aqui a esfera. Ó. E de quem depende a esfera? Também depende do raio. Só que a esfera aqui ela é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque o raio está lá no centro, está bem aqui no meio. Tá o raio. Ó. Pode perceber, em qualquer ângulo que eu observar essa esfera, ela vai ter o mesmo formato, circular. Ela é uma bola perfeita, sem nenhuma quina, sem nada. É essa a característica dela, tá? Então, quando eu falo da esfera, a minha esfera aí tem raio 3. Então, nesse caso, eu posso girar ela de várias formas. Se eu simplesmente giro ela em todas as direções, ó, ela permanece sendo equidistante em relação à origem que ela está. Essa é a característica da esfera, não muda, tá? Em primeira instância, a prioridade é verificar isso aí, tá? Vamos para o quadro, verificar mais alguns detalhes que podem ser citados em relação a essa figura e tentar fazer um resumo geral aí. Vamos lá. Bom, tá lá, pessoal. Agora aqui no quadro, o que eu vou verificar? Quais são as figuras? As figuras que eu tenho aqui, primeira, eu posso falar aqui no cilindro. Característica do cilindro. Duas faces paralelas, idêntico ao prisma. Então tem uma circunferênciazinha aqui, tem uma circunferênciazinha aqui, ó, percebeu que eu fiz ela meio um pouco desalinhada e ó, fiz a geratriz. Pronto. Então essa daqui é a oblíqua pelo desenho. Qual outro cilindro? Vou colocar como se fossem as duas bases paralelas. Então esse aqui vai ser o reto, cilindro reto, tá? Ah, mas eu quero cone. Qual a característica do cone? O cone ele pode ser oblíquo ou pode ser reto também. Então, se eu pego lá o cone reto, é como se fosse um triângulozinho, isósceles, né? Significa que esse lado é igual a esse. Olha como que eu vou definir. Da mesma forma, ó, esse lado é igual a esse, no cilindro. Vou até voltar lá para vocês verem, ó. Para ele ser reto, os dois lados são iguais. E esse lado, ah não, mas esse lado também vai ser igual a esse, no caso do cilindro, tá? Até tira essa informação aí, porque até julguei que ia ficar bacana, mas acabou não sendo muito útil. No cilindro, os dois lados vão ser iguais, mas é por causa da figura, independente. Agora, para ser reto aqui, ó, em relação a essa base, ele forma um ângulo de 90 graus. Aqui já não forma, ó.
aqui é maior que 90 graus. Então aqui eu defino que ele é reto ou não, no cilindro. E coincidentemente, esses dois lados são iguais, esses dois lados também são iguais no cilindro. Agora, quando chega ali no cone, não. No cone muda um pouquinho. Mas no cone muda por culpa da característica existencial da figura. Se eu coloco o vértice para lá, ó, pode perceber como ele fica bem diferente. Ok? Lembre-se, isso aqui é uma circunferência quando olhado por outro ângulo. Outra figura aí que a gente vai utilizar é a esfera. Então tá a esfera. Vamos corrigir aqui para ela ficar mais ou menos bonitinha. Pronto, tá a esfera lá. Na hora que eu desenho a esfera, ela tem um raio. Tá aqui. Ah, mas ela é plana? Não, não. Você pode pensar ela em tridimensional. Aí você pensa lá, ó, como se fosse a Terra, né? Ou uma bola de futebol. Mas independente de para qualquer lado que ele for, ainda assim ele vai localizar o raio, a distância. Essa vai ser a característica da esfera. Tá? Então, retomando, vamos lá. Quando eu falo do cilindro, ele pode ser um cilindro reto, ele pode ser um cilindro oblíquo. Não é tradicional o oblíquo, até mesmo no ensino médio, mas ele existe. O cone, ele pode ser reto. E como que eu defino que ele é reto? Esses dois lados iguais. Ou ele pode ser oblíquo. Esses dois lados são diferentes. Então tá aqui, ó. Dois lados diferentes, tá? E tem a esfera. A esfera como característica natural, tudo igual. Isso aqui a gente pode imaginar mais ou menos a ideia do planeta Terra. Ok? Bom, olhando para essa sistematização, eu vou tentar fazer o resumo de todo o processo. Então nós comentamos aí, por esses dias, referência, prisma. Então, o prisma, ele é reto ou oblíquo. E quem define o nome do prisma? As faces, tá? Então, se ele for reto, esse prisma, dependendo da face, a face pode ter três faces. Opa, três faces não, desculpa. Três lados, né? Vamos fazer bonitinho aqui. Ele pode ser um prisma ou reto ou oblíquo. Vamos só ver essa diferença entre os dois. Qual que é a diferença entre os dois? Esse prisma reto, ângulo de 90 graus. 90 graus. A base com a vertical, horizontal com a vertical. E esse aqui, diferente de 90 graus. Pode ser para mais ou para menos. Certo? Então vamos para os prismas. Eu posso ter um prisma triangular. Então tá aqui, ó. Criei um prisma triangular. Pronto, tá ele lá. Tá aqui o prisma triangular. Ele pode ser chamado de prisma triangular reto ou oblíquo, dependendo desse ângulo. Ele pode ser chamado de, tem uma face, duas faces, mais três, cinco faces. Pentaedro também pode ser, tá? Mas, como nós estamos falando de prisma, o ideal é chamá-lo de prisma triangular. Agora, ele vai ser reto ou oblíquo, dependendo do ângulo que se gera aqui, ó. Tá? Então, cuidado isso aí. Aí tem o prisma quadrangular. Então, que é caixinha de sapato, né? Tá aí, ó, caixinha de sapato. Prisma quadrangular. Ou, um nome também plausível, se eu sair da palavra prisma, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Então, hexaedro. Prisma pentagonal, então tem um pentágono. Pronto, pentagonal. Esta face é paralela a esta face é paralela a essa face é paralela a essa. Tudo bem? Falamos de prisma. E vamos fazer a última palavrinha ali da pirâmide. Qual a característica da pirâmide? Ou ela é reta, ou ela é oblíqua. Se ela for reta ou oblíqua,
Se ela for reta ou oblíqua, então qual a característica? Mesma coisa. Eu vou ter todas as arestas iguais, arestas laterais, e aqui vai ter diferença entre arestas laterais. Então, nesse caso, coloquei uma pirâmide aqui, de base triangular. Vamos desenhar a primeira base, né? Fica mais fácil. Então, base triangular, tá aqui. Pronto. Tá aqui. Pirâmide de base triangular. Pirâmide triangular. Ou eu posso chamar se base triangular reta ou oblíqua? Depende. Se eu defino que esse segmento é igual a esse, que é igual a esse, aí sim, ela com certeza absoluta, ela será reta. Se ela não for, obviamente ela é oblíqua. Vou até abaixar um pouquinho aqui para a gente lembrar. Palavra, ó, oblíqua, tá? Então, se os segmentos, as arestas laterais forem todos iguais, ela é reta. Se eles forem diferentes, ela é oblíqua. Se elas forem iguais, você vai perceber que ela vai descer exatamente no centro da figura. Isso é característico, mas não é o nosso objeto de estudo agora, a preocupação agora, tá? Agora, ela poderia ser oblíqua. Se ela fosse oblíqua, eu teria a altura fugindo um pouquinho, como eu falei no último vídeo. Eu tenho uma pirâmide de base triangular, mas eu posso ter uma pirâmide de base quadrangular. Pronto, tá lá. Posso ter pentagonal, assim por diante. Tudo bem? A grande característica que eu tenho que ter bem clara é que a informação depende muito do objeto que você deseja. Eu posso desejar falar dos corpos redondos, que nesse caso vai ter o cilindro, o cone e a esfera, ou eu posso desejar falar dos corpos poligonais, ou dos poliedros, na verdade, né? Prisma. Deixa eu voltar aqui porque apagou um pouquinho ali, né? Pronto. Prisma, pirâmide. Prisma e pirâmide. Pronto. Ok? Então, pessoal, a grande situação é você conseguir diferenciar a existência de cada um deles. Isso vai muito do treino, vai muito da leitura, vai muito da dedicação de vocês. Agora, são nomezinhos um pouquinho técnicos. São chatos, não são tão simples, mas são fundamentais para você conseguir separar ou diferenciar tais figuras. Com o passar do tempo, essas figuras serão mais utilizadas. Na verdade, elas são muito utilizadas no dia a dia de vocês. Só vocês que têm um pouco de dificuldade de separá-los ou diferenciá-los. Para quando eu for trabalhar com volume, capacidade, essas figuras começam a voltar. Exceto a pirâmide, o cilindro, por culpa do sexto ano, uma vez ou outra aparece, é bem raro. Ou melhor, as figuras que têm ponta, que seria a pirâmide e o cone, né? E o cilindro em sua particularidade. Agora, quando eu trabalhar com volume, essa figura vai aparecer com muita frequência. A caixa de sapato. Essa daqui muito raramente. Essa daqui talvez nunca. Por quê? Porque nós estamos no ensino fundamental ainda. Com o passar do tempo ele pode querer ou desejar se apropriar disso. Por enquanto não. Ok? Pessoal, continue os estudos. Espero que esteja ficando bem claro, mais clara a informação a cada dia e que vocês possam realmente estar tirando as dúvidas comigo. Fiquem à vontade, estarei à disposição lá. Ok? Até mais, bom estudo.